Você já acordou em um daqueles dias em que a alma parece pesada, como se a noite não tivesse conseguido lavar o cansaço acumulado dos dias anteriores? O corpo desperta, mas o coração continua adormecido em preocupações, e a mente corre antes mesmo de você sair da cama. Talvez você já tenha sentido esse aperto no peito, essa sensação de começar o dia em desvantagem, como se estivesse entrando em uma corrida sem preparo, sem força, sem motivação. É exatamente nesse ponto que muitos desistem antes mesmo de tentar, porque acreditam que esse peso faz parte da vida. Mas hoje, aqui e agora, eu quero te mostrar que existe um código espiritual simples e profundo que pode transformar completamente o modo como você inicia o seu dia. Gregg Braden sempre nos lembra que a forma como você começa as primeiras horas da manhã molda a vibração de todo o restante do dia. A sua consciência, quando desperta, alinhada com propósito, não apenas te protege, mas também abre portas que estariam fechadas para um coração cansado. Pense em como funciona a semente. Quando ela é lançada na terra, o instante em que começa a receber água e luz define a qualidade de todo o crescimento futuro. Da mesma forma, a sua manhã é a terra fértil da sua vida. Se nela você planta confusão, pressa, medo ou apatia, esse será o fruto que colherá ao longo das próximas horas. Mas se você escolher, conscientemente, plantar calma, gratidão e confiança, então o seu dia se tornará um campo de possibilidades abertas. Isso não é apenas poesia espiritual, é ciência aplicada. Estudos sobre neurociência mostram que os primeiros 20 minutos após despertar são chamados de estado hipnopômpico, um período em que o cérebro está mais aberto a reprogramações emocionais e cognitivas. O que você decide colocar nesses minutos define como seu sistema nervoso vai responder ao estresse, às decisões e até às relações interpessoais nas horas seguintes. Agora feche os olhos por um instante e imagine você sentado em silêncio, respirando fundo, sentindo o ar fresco da manhã tocar seu corpo, enquanto cada inspiração limpa a noite que passou e cada expiração abre espaço para algo novo. Gregg Braden explica que o coração, nesse momento, funciona como uma antena poderosa, ajustando-se ao campo quântico. Quando você escolhe conscientemente um estado de gratidão ou confiança, seu coração emite uma frequência que literalmente conversa com a realidade. E essa conversa cria padrões de ordem no meio do caos. Talvez isso soe místico demais, mas não é. Medições científicas feitas em laboratórios confirmam que o campo eletromagnético do coração muda imediatamente quando entramos em coerência. E esse campo influencia não apenas você, mas também as pessoas ao seu redor. Quantas vezes você já saiu de casa irritado e percebeu que tudo parecia dar errado? O trânsito parecia mais lento, as pessoas mais impacientes, os problemas mais pesados. Isso não aconteceu porque o mundo decidiu conspirar contra você, mas porque a frequência da sua consciência estava ressoando com o caos. Agora, imagine o oposto. Você desperta, alinha sua respiração, eleva seu coração em gratidão e confiança e entra no mundo em outra vibração. O resultado é que portas inesperadas se abrem, encontros fluem de forma mais leve e até decisões difíceis parecem menos pesadas. Esse é o poder da manhã quando conduzida com intenção. E é exatamente isso que vamos fazer juntos agora. Transformar sua manhã em um ritual de força espiritual e clareza mental. Antes de seguirmos, respire fundo comigo. Inspire, contando até 4.
Segure por mais 4 e expire lentamente por 6 segundos. Repita mais uma vez. Sinta o corpo soltando, a mente clareando e o coração se abrindo. Esse simples ato já começou a alterar seu campo. Se você sentiu a diferença, escreva nos comentários. Eu escolho começar meu dia em paz. Essa é a primeira semente que você planta. Não apenas para você, mas para que outros que leiam essa frase sintam que não estão sozinhos nessa caminhada. Agora, vamos mergulhar no que Gregg Braden chama de coerência entre o coração e a mente. A mente é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Ela corre o tempo todo, calcula, projeta, teme, deseja. Mas o coração, quando em coerência, se torna o centro que guia todos os outros aspectos da sua vida. A ciência mostra que o coração envia mais sinais ao cérebro do que o contrário. Isso significa que quando você desperta em alinhamento cardíaco, não é o medo que controla seu dia, mas a clareza, a intuição e a força interior. A oração da manhã, que transforma seu espírito, não é apenas palavras bonitas lançadas ao vento, é uma tecnologia espiritual e biológica que conecta você ao campo quântico, reorganizando a maneira como a realidade responde à sua presença. Imagine agora a cena. Você está na cozinha, preparando seu café, ou talvez apenas sentado em silêncio, com uma xícara nas mãos. O sol ainda não se mostrou por completo e a cidade desperta devagar. Enquanto isso, em seu coração, você escolhe um único sentimento para guiar seu dia. Pode ser confiança, pode ser gratidão, pode ser coragem. Esse sentimento, mantido por alguns minutos, em estado de coerência, é suficiente para alterar seu campo vibracional. E como já vimos em experimentos científicos, quando o campo muda, a realidade começa a se reorganizar ao redor dessa nova vibração. Isso é espiritualidade aplicada à vida real. É física quântica, traduzida em escolhas simples. Se você está ouvindo esse vídeo agora, é porque algo dentro de você pede transformação. Talvez você tenha cansado de acordar todos os dias com a mesma ansiedade, a mesma pressão, o mesmo ciclo repetitivo. Hoje, você vai aprender que o ciclo só se repete quando você entra no dia sem consciência. Mas quando você desperta e escolhe plantar uma nova semente, a repetição se quebra. Gregg Braden chama isso de quebra de padrões por escolha consciente. E a boa notícia é que não precisamos de anos de prática para experimentar. Basta um instante de decisão verdadeira. E é isso que estamos fazendo agora, juntos. Talvez neste momento, você esteja lembrando de uma situação que precisa de força extra. Pode ser um desafio no trabalho, uma conversa difícil, um problema financeiro ou até uma luta interna. Eu quero que você traga isso à mente agora, não como um peso, mas como uma oportunidade. Inspire profundamente e, ao expirar, imagine que está liberando esse peso para o campo. Esse gesto simples é o começo da oração que transforma, porque a oração não é apenas falar com o divino, mas sintonizar-se com uma frequência maior do que seus medos. Gregg Braden descreve a oração verdadeira como uma experiência emocional coerente. Você sente antes de ver, e quando sente com intensidade, cria uma ponte entre o invisível e o visível. Se até aqui isso está fazendo sentido para você, aproveite para curtir este vídeo agora. Esse gesto simples nos ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também precisam começar o dia em paz. Assim como sua frequência influencia o mundo ao redor, sua interação com esse vídeo também abre portas para que outros recebam essa transformação. Agora, vamos dar o próximo passo. Você vai repetir comigo.
em silêncio ou em voz baixa, 3 afirmações que reprogramam seu campo pela manhã. Eu escolho começar meu dia em paz. Eu escolho caminhar em confiança. Eu escolho expandir minha consciência. Ao dizer essas frases, você não está apenas declarando, está sintonizando. A ciência já comprovou que palavras associadas a emoções elevadas mudam a química do corpo. Hormônios de estresse diminuem, enquanto hormônios de bem-estar aumentam. Isso não é mágica, é biologia em ação. E quanto mais você pratica, mais forte se torna essa programação. Essa é apenas a primeira parte da oração da manhã que transforma seu espírito. Nos próximos minutos, vamos aprofundar ainda mais, conectando as palavras sagradas dos Salmos com a ciência moderna, mostrando que espiritualidade e ciência não estão em lados opostos, mas se completam. Quando falamos de oração, muitos imaginam um ritual, cheio de palavras complicadas ou fórmulas decoradas. Mas a verdade é que a oração mais poderosa é aquela que nasce simples, autêntica, conectada com a emoção que você realmente sente. Greg Braden nos lembra que o universo não responde às palavras em si, mas ao campo emocional que as acompanha. Você pode repetir dezenas de frases sem sentir nada, e isso não terá efeito. Mas quando você coloca o coração inteiro em uma única palavra, essa palavra se torna um código, uma chave que abre portas no campo quântico. É por isso que, na manhã, quando o corpo ainda está suave, quando a mente ainda não foi invadida pela correria do dia, esse é o momento ideal para liberar essas chaves com autenticidade. Quero que você imagine o Salmo 23, talvez um dos mais conhecidos e mais citados. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Talvez tantas, que ela tenha perdido a força de tanto ser repetida. Mas, se nesta manhã você fechar os olhos e sentir cada palavra como uma experiência real, o efeito será diferente. Sinta o que significa ter alguém guiando seus passos, mesmo quando você não enxerga o caminho. Sinta o peso da escassez se desfazendo quando você se conecta à abundância, que não depende do saldo da sua conta bancária, mas da vibração do seu coração. Quando o salmista escreveu isso, não era teoria, era vivência. Ele falava a partir da dor e da vitória que experimentou. E é isso que torna essas palavras tão atuais, porque elas descrevem o processo humano de se sentir perdido e reencontrar direção. Greg Braden explica que essa sensação de direção é o resultado de alinhar-se com o campo. A vida deixa de ser apenas uma sequência aleatória de eventos e se torna um fluxo coerente, onde até as dificuldades carregam significado. Você já percebeu que existem dias em que parece que tudo conspira a favor? Você encontra as pessoas certas, as soluções surgem, as sincronicidades aparecem. Isso acontece quando você está em coerência com o campo. A oração da manhã é o ponto de partida para esse alinhamento. É como ajustar a bússola antes de iniciar a caminhada. Se ela estiver desalinhada, você pode andar muito e acabar perdido. Mas, se estiver calibrada, cada passo te aproxima do destino certo. Agora, respire fundo mais uma vez. Inspire gratidão, expire preocupação, inspire confiança, expire medo. Cada respiração é uma escolha. E nesse instante, vamos criar juntos uma oração de abertura para o dia. Hoje, eu escolho caminhar em paz. Hoje, eu escolho carregar a luz. Hoje, eu escolho ser coerência no meio do caos. Sinta o que acontece dentro de você quando essas palavras encontram eco no coração. Talvez uma calma comece a se espalhar. Talvez um calor no peito. Talvez apenas uma clareza silenciosa. Isso
É o campo respondendo à sua intenção. E se você já está sentindo algo diferente, deixe registrado aqui nos comentários. Eu escolho a paz hoje. Essa não é apenas uma frase solta, é uma declaração coletiva. Quanto mais pessoas repetirem isso, mais forte será a ressonância que criamos juntos. Essa é a ciência da consciência coletiva, aplicada ao seu dia a dia. É você percebendo que sua escolha individual não é isolada, mas faz parte de um movimento maior. Agora, vamos mais fundo. Greg Braden frequentemente cita a importância da coerência cardíaca. Quando você acorda estressado, seu coração entra em descompasso, enviando sinais confusos ao cérebro. Isso ativa respostas automáticas de luta ou fuga, mesmo quando não há perigo real. Por isso, tantas pessoas já começam o dia cansadas, porque entram na manhã com o corpo em estado de guerra. Mas quando você escolhe alinhar seu coração com emoções elevadas, esse descompasso se corrige. O cérebro recebe sinais de calma, clareza e segurança. E o resultado é que você responde ao mundo de forma mais consciente, menos reativa. Você deixa de ser escravo dos estímulos externos e passa a ser co-criador da sua experiência. Pense agora em uma situação recente em que você reagiu no impulso e depois se arrependeu. Talvez tenha falado algo duro a alguém que ama. Talvez tenha tomado uma decisão precipitada. Esses momentos acontecem porque você estava em descoerência. Agora imagine a mesma cena, mas com você respirando fundo, sentindo o coração e respondendo a partir da calma. A diferença seria enorme, não seria? É isso que a oração da manhã possibilita. Entrar no dia com sua bússola interna calibrada, pronto para responder com consciência, em vez de reagir com medo. E aqui está a grande revelação. A oração não precisa ser longa para ser transformadora. Ela precisa ser verdadeira. 5 minutos de coerência valem mais do que 1 hora de repetições vazias. O que importa é a qualidade da emoção que você carrega. E quando você une isso ao poder das palavras sagradas, como os salmos, o efeito se multiplica, porque essas palavras já carregam a energia de milhares de anos de fé, de gerações que as repetiram em busca de força e esperança. Quando você as repete com o coração, você se conecta a essa corrente milenar de consciência. Se você está entendendo a profundidade disso, aproveite e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa acorde amanhã com o coração pesado e precise exatamente dessa mensagem para transformar o dia dela. Seja o canal pelo qual essa luz chega até outra vida. Essa é a beleza da consciência coletiva. Quando você compartilha, você multiplica. Agora, quero que você imagine algo simples. Você abre a porta da sua casa para sair e, em vez de carregar medo ou pressa, você sente confiança. Confiança de que não está sozinho. Confiança de que há um campo maior guiando seus passos. Essa confiança muda sua postura, muda seu olhar, muda até a forma como as pessoas te recebem. Isso não é apenas espiritualidade, é psicologia aplicada. Estudos mostram que quando você entra em um ambiente com postura confiante, as pessoas respondem de maneira diferente, te percebem com mais respeito e abertura. Ou seja, sua frequência não só muda você, mas muda a forma como o mundo interage com você. E para reforçar isso, vamos criar juntos outra oração. Hoje eu escolho confiar. Hoje eu escolho ser guiado. Hoje eu escolho caminhar com clareza. Repita essas frases e sinta o efeito. Você pode até escrevê-las em um papel e carregar consigo como um lembrete durante o dia. Essa é uma forma prática de manter a coerência ativa
mesmo em meio ao caos. Greg Braden ensina que o campo responde à coerência de poucos. Isso significa que não é preciso que milhões de pessoas façam isso para que o mundo mude. Bastam algumas milhares, vibrando em alta frequência, para que o campo global seja impactado. E se você está aqui, fazendo parte deste momento, é porque você foi chamado para ser um desses pontos de coerência. Não subestime o impacto da sua escolha individual. Ela é maior do que você imagina. Estamos apenas no meio dessa jornada, e o que vem a seguir será ainda mais profundo, porque agora vamos unir ciência, espiritualidade e prática em um só fluxo, mostrando que sua manhã pode ser o portal para uma vida completamente diferente. Talvez você esteja se perguntando agora: será que tudo isso realmente funciona? Será que a oração, a coerência do coração, a escolha de começar o dia em alinhamento podem de fato mudar minha vida? A resposta não precisa vir de mim ou de Greg Braden. A resposta pode vir da sua própria experiência. Pense em como você se sente quando começa o dia no automático, correndo, carregando preocupações, mergulhado em ansiedade. Agora compare com este momento aqui, onde você parou, respirou, colocou intenção em cada palavra, em cada oração. Seu corpo já sente a diferença. Essa é a prova. Não é teoria distante, é prática imediata. O campo responde no instante em que você muda sua frequência. O silêncio da manhã é um presente. Ele guarda uma potência que a maioria ignora. É nesse espaço, entre o sono e a vigília, que o cérebro ainda opera em ondas mais lentas, receptivas, criativas. A ciência chama isso de estado alfa e teta. É ali que as sementes mais profundas podem ser plantadas. Se você planta medo, dúvida, pressa, essa será a colheita do seu dia. Mas se você planta confiança, gratidão e direção, esse será o fruto que você encontrará ao longo das horas. A oração da manhã é o ato consciente de plantar as sementes certas, e isso muda não apenas o seu humor, mas literalmente o campo ao seu redor. Você já viveu um dia em que parecia que tudo dava errado? Como se uma nuvem te acompanhasse? E já teve o oposto, em que parecia que a vida estava abrindo caminhos e facilitando encontros? Esses contrastes não são apenas coincidência. Eles refletem o campo de consciência em que você entrou pela manhã. Greg Braden sempre lembra: nós não atraímos o que queremos, atraímos o que somos. E é por isso que a primeira escolha do dia é tão decisiva. Quando você escolhe se alinhar com emoções elevadas, você se torna um ponto de coerência no campo, e o campo responde. Agora, eu quero que você faça um exercício simples. Feche os olhos por alguns segundos e imagine como você gostaria que fosse este dia. Visualize as situações que você vai enfrentar: a reunião de trabalho, a conversa em família, a decisão que precisa tomar, e veja-se entrando em cada uma delas com calma, confiança e clareza. Sinta a leveza no corpo, a firmeza na voz, a serenidade no olhar. Isso não é apenas imaginação. É você treinando seu campo para responder de forma diferente. E quando você abrir os olhos, o mundo lá fora já terá mudado, porque você mudou primeiro. Se isso está fazendo sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho começar meu dia em coerência. Essa é a forma de selar essa intenção, não apenas no seu coração, mas no coletivo que estamos construindo juntos, aqui no Café com Deus. E aproveite também para curtir este vídeo, porque cada curtida é como um sinal para o algoritmo entender que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas. Você se torna parte ativa dessa corrente de transformação. Agora, imagine algo mais profundo. Imagine que, ao acordar, você não está apenas se preparando para enfrentar o dia.
mas para cocriar o dia. Imagine que, ao orar, você não está pedindo algo que não tem, mas reconhecendo que já existe um campo de abundância e paz disponível, e você está apenas se sintonizando nele. Essa é a grande virada de chave. A oração não é súplica, é sintonia. É alinhar o coração e a mente ao campo maior que sustenta toda a vida. Quando você entende isso, cada manhã deixa de ser uma repetição cansada e se torna um novo portal de criação. Greg Braden explica que, quando entramos nesse estado de coerência, o coração emite sinais elétricos e magnéticos que reorganizam o ambiente. Isso significa que sua oração não fica presa dentro de você. Ela se expande como ondas em um lago, tocando pessoas, ambientes, situações. É por isso que tantas vezes, depois de orar, você encontra exatamente a resposta que precisava ou a solução inesperada que surge. Não é acaso, é sintonia. É o campo respondendo à sua escolha consciente de começar o dia em coerência. E aqui, eu quero te convidar para uma prática final. Coloque a mão no peito, respire fundo e repita em silêncio, ou em voz baixa: eu sou paz, eu sou confiança, eu sou guiado. Repita mais uma vez: eu sou paz, eu sou confiança, eu sou guiado. Sinta a vibração dessas palavras se espalhando pelo seu corpo. Sinta como o coração responde, como se a cada batida ele estivesse reforçando essa verdade dentro de você. Essa é a essência da oração da manhã. Lembrar quem você é. Lembrar a força que habita em você. Lembrar que você não caminha sozinho. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe que esta mensagem é importante. Então aproveite este momento para se inscrever no canal, se ainda não fez isso. Aqui no Café com Deus, nós vamos juntos, todos os dias, abrir a manhã com propósito, com coerência e com a certeza de que não estamos sozinhos. E ao se inscrever, você não apenas recebe os próximos vídeos, você também fortalece essa comunidade de fé e consciência que está nascendo e crescendo a cada dia. Antes de encerrar, quero deixar uma última reflexão. Cada manhã é uma página em branco. Você pode preenchê-la com pressa, medo e reatividade, ou pode preenchê-la com calma, confiança e amor. Essa escolha está sempre nas suas mãos. E a oração é a ferramenta que transforma essa escolha em realidade. Que hoje você escolha a coerência. Que hoje você escolha a paz. Que hoje você escolha caminhar em unidade com o campo maior da vida. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu acredito. Vamos criar juntos uma corrente de fé, de coerência e de esperança. E lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa acorde amanhã precisando exatamente desta palavra, e você pode ser o canal pelo qual a transformação chega até ela. Aqui no Café com Deus, cada oração é mais do que palavras. É vida em movimento. É campo em ressonância. É fé em ação. Que o seu dia seja iluminado, guiado e abençoado. E que você nunca esqueça: você tem o poder de escolher como começa a sua manhã. E essa escolha pode transformar toda a sua realidade.